Vamos começar logo aí, ó. Nosso convidado é publicitário, palestrante, escritor, um dos primeiros brasileiros formados pela Singularity University. Falei certo, Diguinho? Falou, claro. Nosso convidado é um especialista no futuro. Thiago Mato! O Traje a Rigor tocou a música do nosso plantão do futuro aqui, do nosso quadro, da composição, aliás, do Traje, porque o Thiago Matos é um futurista. O que isso quer dizer? Você é um adivinho igual a Mãe de Ná? O que quer dizer? Tem muito essa confusão, né, Danilo, de pessoas que fazem previsões esotéricas, né, tipo a Mãe de Ná. Não é isso. Não é por aí. A gente tem uma outra abordagem, eu respeito todas as abordagens, né? Se elas estão aí é porque algum sentido tem, mas a gente tenta usar mais outro tipo de evidência, mais da ciência, da tecnologia. Suas previsões não são sobrenaturais. Eu acho que a nossa tentativa é criar cenários, entender o que vai ser o futuro a partir do que está rolando agora em ciência, tecnologia, mundo dos negócios, economia. É tentar prever de acordo com a tecnologia e a sociedade evolui. É tentar prever onde vai parar. É por aí. Mas a gente usa muito esse pensamento de como as tecnologias hoje podem nos dar pistas do amanhã. Você sabe quem preveu muita coisa? Foi o Júlio Verne. Muito. O Júlio Verne, nas suas obras, não existia submarino na época que ele escreveu 20.000 léguas submarino. O Júlio Verne previu o computador, não é? Previu o submarino, o foguete. A ficção científica, né? As obras de cinema, de literatura, quando são pensadores muito à frente do seu tempo, acabam sendo futuristas, né? Porque eles acabam ilustrando como pode ser o mundo ali na frente. Você tem um laboratório de futurismo. O que se faz exatamente num laboratório de futurismo? Legal. O nosso laboratório ele explora possibilidades do futuro, né? A gente cria cenários, faz pesquisas das tecnologias que a maioria das pessoas não conhece. A gente, por estar investigando, já tem acesso. A gente faz experimentos em inteligência artificial, robótica, realidade virtual, criptomoedas, essas paradas que para a maioria das pessoas vai acontecer daqui a 5, 10, 15 anos, para nós é o dia a dia. Às vezes você assiste um filme e fala, isso aí não existe, mas vai existir. Sim. Você lembra de algum que você viu recentemente? Eu acho que tem vários... o filme Her, que é Ela, né? É um filme que é muito... ele tem uma sutileza muito grande, é uma inteligência artificial, um sistema operacional que conversa com os indivíduos. Então, eu posso contratar o sistema operacional e fica ali como uma companhia. Isso parece muito com coisas que já estão rolando agora, mas uma que vão Siri da acontecer na vida. frente. Por aí. Uma super Siri. A Siri, ela ainda tem os seus, né, ela ainda dá umas derrapadinhas, mas amanhã... mas amanhã ela vai bem. Amanhã, eu acho que sim. Como chama o seu laboratório? Aerolito. Por causa do Chapolin? Por causa do Chapolin. E eu sei que você é fã de Chaves e Chapolin. E toda vez que eu falo o nome da nossa empresa, inclusive aqui estão 2 dos meus sócios, e a pessoa sorri, eu digo, viu o mesmo episódio que eu. Viu o mesmo episódio que eu. Não são pedras, são aerolitos. Não são pedras. Cadê seus sócios? Estão aí? Estão aqui, onde é que eles estão? Estão lá, ó. Cadê? Santiago Olá. e a Mari. Tudo bem, Mari? Tudo bem, Santiago? Como vão? Por que você acha que o futurismo é tão pouco conhecido no Brasil? Nos Estados Unidos, na Europa, fala em futurismo, o pessoal já sabe o que é. No Brasil, não, né? O Brasil é um país novo, né? A gente é um país que foi... Né? A gente chama Europa de velho mundo e aqui do novo mundo. Então, é um país novo, uma democracia muito nova. A gente virou democracia em 89. Eu costumo dizer que o Brasil é um adolescente. Adolescente é aquela coisa com os braços grandes, perna grande e vai batendo em tudo que vê pela frente. O Brasil é um boneco de Olinda. Um boneco de Olinda, é isso aí. E é isso aí. E por causa disso que a gente ainda está aprendendo a construir algumas coisas, como a reconstrução política que a gente está vivendo, reconstrução econômica. Então a gente vive ainda muito o presente, muito o passado, e por isso tem dificuldade de viver o futuro. Como futurista, imagino que você precisa conhecer bastante o passado. Claro. Também, não é? Você consegue prever algum cenário para o Brasil? Ou melhor, vou reformular a pergunta. Você tem conhecimento que os problemas que hoje o Brasil passa, Londres já passou, a Inglaterra já teve? Claro. Vários países já viveram os desafios que a gente passa. Por exemplo, é sabido que a Coreia do Sul foi um país que investiu muito em educação. A gente fala muito que a educação tem que transformar o Brasil, que investiu muito em educação. A Indonésia investiu muito em educação. E o Brasil ainda não tem o mesmo cuidado que esses países tiveram.
Então, dá para perceber alguns primos, né? Países com características semelhantes às nossas, culturas semelhantes às nossas, que fizeram decisões que daqui a pouco a gente não tomou e por isso estão tendo resultados diferentes. Você imagina cenários do mundo dos negócios? Você já conseguiu projetar alguma coisa? Como que vai ser no futuro? Pois é, Danilo. Quando a gente fala disso, eu sempre tomo cuidado quando a gente está num veículo com bastante audiência, que muita gente vai ver, porque a gente tem que usar as palavras certas, senão gera um certo pânico. Mas uma das previsões que a gente fez lá e que eu particularmente endosso bastante, é que no futuro a gente não vai ter empresas como a gente conhece hoje. Talvez a gente não tenha nenhuma empresa. As megacorporações? Eu acho que talvez nenhuma. A OCP do Robocop não vai existir. Eu acho que nenhuma. E isso vai fazer com que todos nós sejamos profissionais liberais, profissionais autônomos. A gente vire como se fossem plugs que se plugam a iniciativas e que vão formando novos grupos. Então, a ideia do plano de carreira tradicional, ele provavelmente daqui a muitos anos vai ser diferente. Você estudou na NASA, não é? Estudei numa escola cuja a sede fica na NASA. Foi lá que você adquiriu estofo para ser eu te chamo de futurista. Eu acho o futurólogo meio mais pro esotérico. Futurologista assim. Também, futurista. Até porque o sufixo logia, né, tem mais a ver com estudo. Então, como é que eu vou estudar o futuro se o futuro não chegou? Parece meio incoerente até. Lá eu comecei meus estudos, eu era um completo ignorante, acho que ainda tenho muito a aprender. E a gente acaba tendo contato com um monte de coisa que, para as pessoas de 2018, ainda são ficção científica, né? Do tipo, uma coisa que você viu de perto, pegou, e se você me falar, eu não acredito. Assim, é que eu fiz em 2012 esse projeto, né, e acabei me tornando professor, mas naquela época, por exemplo, eu entrei no carro autônomo, esse carro que dirige sozinho, que tem um monte de gente que diz, nunca entraria num carro que dirige sozinho. Eu conheço gente que fala que nunca entraria no carro que eu dirijo. Pode ser também, pode ser. A gente viu todos esses robôs que são muito famosos na internet, esses da Boston Dynamics. Você já viu uns robôs que você fala, caramba, isso aí, se decidir se revoltar, eu tô ferrado. Né? Uns que dão medo, assim. A gente viu muita coisa de inteligência artificial, mas a coisa que mais me chamou a atenção são nanorobôs. Nanorobôs que podem estar dentro do corpo humano. Existe isso mesmo? Existe, cara. Existe. Eles são feitos, por exemplo, de filamentos de DNA, né? O DNA são 2 filamentos assim que se entrelaçam. Eles pegam um dos filamentos e desmontam e agora a gente vai ter que voltar para o colégio, tá? Lembra que tinha ATCG? Cara, eu não lembro porque eu odeio química. Mas a gente tinha isso, né? Eles são sempre os parzinhos, né? Adenina com timina, guanina com citosina. E aí eles programam o DNA de maneira que ele vá tendo uma atração, esse A se atraia com T, o C se atraia com o G, e ele vira uma máquina. Então, eles podem, por exemplo, em 2010, cientistas dinamarqueses fizeram uma caixinha que tinha um remédio dentro, e dependendo da molécula que era usada como chave, ela abria e liberava o remédio. Dá para fazer nanorobôs que entram na corrente sanguínea e deixam de passar a corrente sanguínea para um câncer e matam o câncer. Isso é uma coisa... Já tem isso? Tem um monte de coisa. Tem nano-submarino, nano-carro, Tem um monte de coisa que o já Homem de Ferro 3, que tem os nanorobô. Ainda não. Mas é nanorobô. O Homem de Ferro agora, nos Vingadores, já é nanorobô, né? Que sai dele e dá armadura. Já tem um monte. Mas, cara, o que a gente vai ver é uma mudança na medicina muito grande. Provavelmente a nossa expectativa de vida... Eu acho que você tem a mesma idade que eu. Eu tenho 38. 38. Mas estamos bem, hein? A gente não tá mal, né? Esse mullet muda muito também. Obrigado, né, cara. Isso aqui é nanorobô. Você sabe que eu pensei em deixar o mullet pra combinar, mas não consegui, cara. Não, mas isso aqui é porque eu tô gravando um filme. Acabando o filme, eu corto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente que tem 38 anos, provavelmente a gente foi educado para ter uma expectativa de vida de 80, 90, com sorte, 100 anos. E eu acredito que a gente vai ter muito mais, 120, 130, por causa dessas coisas. Eu não aguento mais essa merda, cara. Eu já quero... Mas vai viver bem, vai viver bem. Não, a gente tá bem. Eu me lembro do meu pai com a minha idade, e eu já falava, é um velho. Cada geração vai tendo as suas benesses, né, cara? Eu acho que a gente não tá mal. Tamo bem, tamo bem. Não tá mal. Olha o Roger como tá acabado. Vem cá, vamos ver o... Mas não, sempre tivemos cientistas, pesquisadores, estudiosos que tentaram prever como seria o futuro. Tem coisas interessantes aqui. Vamos ver aqui, tem essa imagem, como eles pensavam que seria o carro no futuro. Acho que nos anos 20, mais ou menos. Isso aí, eu acho que são trabalhos de artistas do início do século XX. Eles fizeram uma série de ilustrações tentando nos mostrar como poderia ser a vida no ano 2000. Eles imaginavam que o carro seria voador. Poderia ser assim. Claro que tem, né, sendo arte
eles têm as licenças poéticas deles, mas tem várias ilustrações aí que são boas previsões do que está acontecendo hoje. Tem aqui nos anos 50, fizeram a previsão de que a gente poderia morar na Lua. Tem uma ilustração aqui, cadê? Mas sempre houve muita expectativa, né, de que a gente não só chegasse na Lua, mas colonizasse a Lua, né? A Aerolito, ali, a gente é muito próximo de uma astronauta que vai estar na primeira missão tripulada a Marte. Você acha que a gente vai chegar a colonizar a Lua ou Marte? Eu tenho bastante convicção. Certeza eu não tenho de nada. Mas a né? gente não vai ver. Eu acho que vamos ver, sim. Vai ser 2026. Porra! 2026. Porra, o cara é futurista, eu não vou duvidar. Aqui tem, fizeram previsões sobre como seria a agricultura também. Essa, por exemplo, é uma imagem que, hoje em dia, a gente tem um monte de tecnologias que são exatamente isso. Né? Então, mas de quando que é essa imagem? Coloca de novo. Essa imagem é entre 1890 e 1910. E acertaram em cheio, porque Acertaram é em assim, cheio. cara, hoje você tem máquinas muito semelhantes a essas daí, que... Dá uma olhada como é a agricultura hoje. Robot category, an excellence award went to a strawberry picking robot that can tell which strawberries are ready for harvesting. This robot uses cameras to detect the color and ripeness of strawberries. Olha aí. Foi além da imagem, inclusive. Esse vídeo, Danilo, é uma tecnologia japonesa de 2010. Então, de lá para cá, por exemplo, a Universidade de Sydney, eles evoluíram muito com relação a isso. Tem vários processos de automação em agricultura que são até mais avançados que esse. Tem aqui agora, fizeram previsão até para cabeleireiro, dá uma olhada. Isso é de quando? Isso também é da mesma leva de Do início do cenários, século né? passado. Isso. Do início do século passado. Então seria o cabeleireiro autônomo, né? Dá uma olhada como é que tá os cabeleireiros hoje aí. Ficou bom, hein? Olha. Naquele caso, ele não deu tão certo, né, cara? Eu previ no fim do século passado que nós seríamos inúteis hoje. Olha aí. Você preveu, é verdade. No fim do século passado, o Roger preveu uma coisa que nós não sabemos escolher presidente. Tá aí, ó, acertou em cheio. Mas aquela tecnologia ali da Intelligent Automation, e eles fizeram, né, um experimento, né? Por isso que ele não está muito bom, mas é muito possível que no futuro a gente tenha esse tipo de coisa. Roger, quando você estava lá e viu que o homem começou a caminhar com duas pernas, alguém previu que um dia você poderia não usar mais as pernas, só esse carrinho aí? Pois é, eu já estava à frente do pessoal. Olha, fizeram a previsão sobre orquestra mecânica. Olha a imagem da previsão. Isso aí também começo do século passado. Mesma coisa, né? Ali dá para ver que tem os músicos ali na parte inferior da imagem. E agora vamos ver hoje. Vou falar uma coisa, eu não diria bateria, mas se tiver um na guitarra, eu mando o Klein embora agora. Aqui também, ó, fizeram previsão sobre limpeza doméstica do futuro, isso em 1900. Vamos ver como que tá hoje? Roomba vacuums up dry debris and pet hair throughout your home. Esse eu quero ter. Its precision jet spray and vibrating cleaning head loosen and scrub stains from your hard floors. Essa é uma empresa chamada iRobot, que ele tem vários equipamentos. Tem o que limpa a piscina, tem o que passa o pano no chão e tem o que aspira. Pô, que limpa a piscina é sacanagem com o mexicano. Eu vou perguntar algumas coisas para você e você me diz como é que tá isso hoje ou como que vai ser no futuro, né? Tem previsão que diz que futuramente as pessoas vão conseguir sentir cheiro de programa de TV. Você acha que um dia as pessoas vão assistir TV e vão sentir o cheiro? Acho muito possível. Já tem vários experimentos que tinha anúncios de revista. A gente mesmo fez um experimento que eu não sei como vai ser interpretado aqui, tem que ter sempre muito cuidado, que era uma realidade virtual, era uma droga virtual. Então a pessoa, em vez de tomar Em vez de fumar crack? Em vez de tomar fazer uma experiência lisérgica química, ela entrava numa realidade virtual e sentia odores do que estava acontecendo ali. Então, se a gente num laboratório de futurismo consegue fazer, provavelmente no futuro a gente vai conseguir. Era semelhante? Assim, depende. Assim, A droga virtual. Era uma experiência lisérgica. Uma pessoa fica vendo cores. Um LSD virtual. É um LSD virtual. E a gente fez isso com intenção de, primeiro, quem tem curiosidade não precisar experimentar e correr determinados riscos, mas também para combater quem está, por acaso, dependente. Amanhã um dependente químico, um cheirador, um craqueiro,
pode se tratar usando tecnologia? Exatamente. Nosso laboratório se propõe a usar a tecnologia para gerar impacto positivo, né? A tecnologia pela tecnologia parece que não vale a pena para a gente. Eu vi que enquanto eu falava sobre cheirador e craqueiro, o Mingau ficou um pouco tenso. Quero dizer, para relaxar, nós não vamos associar isso a você, tá, Mingau? É uma conversa de tecnologia aqui, tá? Não de selvageria. Você acha que no futuro a gente vai conseguir consultar e-mail através de lente de contato? Não vai mais precisar de celular? Muito provavelmente. Na verdade, já existem vários equipamentos de realidade aumentada, realidade mista, que a gente consegue, lá no nosso laboratório também, a gente comprou vários. O finado Google Glass era né, que a gente conseguia ver e-mail com uma lente que ficava próxima ao olho. E o Google tem vários experimentos de lente biônica, né, que a gente vai conseguir acessar as informações, que nem o Homem de Ferro, e-mail, redes sociais, temperatura, tudo mais. O Google Glass não pegou, mas eu lembro que assim que saiu, eu fui um dos primeiros que experimentou lá na Band ainda. E a Eliana, na ocasião, a Eliana tinha cortado o meu cabelo com maquininha, e eu assustei o cara, dá uma olhada. Adorei! Isso já foi testado, já passou por todos os testes de qualidade e o produto está quase pronto para ser vendido, não é isso? É isso, eles estão trabalhando muito no que está... Oh, meu Deus! Olha que vocês! Meu Deus do céu! Olha como vocês comigo! Oh, meu Deus! Meu Deus, que coisa é isso? Meu Deus! Meu Deus do céu! Você acha que futuramente, né, no futuro, a gente vai conseguir se comunicar por pensamento? Isso eu tenho bastante convicção. Tem, por exemplo, um estudo brasileiro, cientistas brasileiros, que eles colocam chips no cérebro de ratos, e aí essa informação, né, os impulsos elétricos do cérebro, vão para a nuvem, vão para a internet. Então, eles botaram um ratinho num determinado labirinto, então para o ratinho conseguir comida, ele tinha que fazer uma sequência de movimentos. E o ratinho demorou bastante tempo para descobrir quais eram os movimentos. Depois eles pegaram esse chip que estava no cérebro do ratinho, mandaram essa informação para a internet e colocaram um chip no cérebro de outro ratinho que pegou da nuvem e fez o movimento imediatamente. Então, teoricamente, neste estudo, que é um estudo preliminar, a gente viu transmissão de pensamento pela internet. Claro, a gente tem que falar com muito cuidado, que isso é o início, que isso pode ter sido um desvio, mas as pessoas que fazem são muito sérias e nos levam a crer que no futuro a gente vai conseguir fazer isso. Você acha que no futuro a computação gráfica vai conseguir substituir ator? Ou, por exemplo, eu vou conseguir assistir um filme inédito do Bruce Lee? Muito provavelmente. Tem uma tecnologia chamada Siren, que ela vai mudar muito a sua vida e a minha vida. Eu sou professor, né? Naqueles filmes como O Senhor dos Anéis, eles usam aqueles equipamentos, né, que mapeiam as feições. Eu recebi aqui o Andy Serkis. Isso. Eu recebi ele aqui no programa. Exatamente. Só que aquilo demora muito tempo, né? Ele faz toda a movimentação e vai virar um personagem, o Gollum lá, depois de semanas, meses. Já existe essa Siren, essa tecnologia que você está captando, você usa esse capacete, está captando as suas feições e vira um avatar em tempo real. Então você poderia estar agora em casa, de pijama, transmitindo, fazendo a entrevista, eu poderia estar na minha casa de pijama respondendo, o auditório poderia estar em casa de pijama vendo, todo mundo em realidade virtual e os avatares estariam funcionando. E você poderia até deixar o seu mullet mais comprido, se quiser. Porra! Bom, com essa tecnologia, eu usaria ela para deixar outras coisas mais compridas. Eu tenho minhas prioridades. E robô, você acha que vai ser igual aos Jetsons? Todo mundo vai ter uma empregada robô em casa? Eu acho que a gente vai ter robôs a gente chama de companion robots, robôs de companhia. É como você falou antes da Siri, né? Eles vão nos assistir para dúvidas, para fazer contas, para pedir comida, para pedir um carro de aplicativo. Eles vão estar próximos da gente, seja no formato de celular, mas tem um robô que a gente usa muito lá na empresa, que é o Dibble, porque ele é todo bonitinho, ele é todo queridinho, ele parece um pet, e a interação com um celular, né, que é um aparelho mais frio, digamos assim, é diferente de um bichinho. Então, a gente acredita que vão ter vários robozinhos que vão estar aqui no dia a dia. Você, por exemplo, vai ter um robô e ele vai ajudar você em várias questões que hoje em dia outras pessoas ajudam. Nossa, pra mim isso é ótimo. A Juliana tá com os dias contados aqui já. E
E falando em robô, você acha que um dia pode acontecer dos robôs começarem a se revoltar? Essa é uma das maiores polêmicas que existem, né, para quem tenta estudar o futuro. Existe uma corrente que tem muito medo da inteligência artificial, existe uma corrente que está muito tranquila com a inteligência artificial. Eu sou da corrente que está mais tranquilo. Por quê? Eu acho que na história da humanidade a evolução foi uma força dominante. Então tinha lá em algum momento o ser unicelular, depois o ser pluricelular, depois tinha o peixe, depois o réptil, depois o mamífero, depois o Homo pithecus, o Neandertal, o Homo sapiens sapiens, e aí acabou. E para mim isso não faz sentido. Não faz sentido que a gente seja a espécie que deu muita sorte em toda a história da humanidade, em toda a história do universo e que encerra na gente. Eu acho que a evolução vai fazer com que a gente se transforme. Provavelmente não vai ser a gente contra os robôs, vai ser a gente mais robôs, mais inteligência artificial. A gente vai ter, talvez, um quarto cérebro. Nosso cérebro hoje ele tem 3 camadas, né? O proto-reptiliano, que é o mais antigo, mais animal. Depois vem o límbico, que são os sentimentos. E o neocórtex, que supostamente são as atividades mais elaboradas, como cálculo e linguagem. Por que não ter um neocórtex que faça a gente conversar por telepatia, ou eu ter empatia por alguém, ou eu, enfim, entender coisas. Sabe quando você pensa numa pessoa e a pessoa liga? Essas coisas que a gente não entende hoje, talvez a gente tenha através daí. Então, eu acho que vai ser muito menos a gente versus eles e muito mais a gente com eles. E essa nova etapa da evolução, acho que vai nos deixar muito mais humanos do que a gente é hoje. Porque quando eu entender o que uma pessoa com dor, uma pessoa com fome, uma pessoa na guerra sente, eu acho que eu vou ser mais humano do que não humano. Se a gente um dia chegar num patamar tecnológico onde a gente pode habitar numa realidade virtual, por exemplo, a gente tem a nossa vida lá, mas a vida mesmo real, onde as coisas acontecem, o mundo real passa a ser o virtual, uma nova realidade. Você acha possível que nessa nova realidade virtual o Palmeiras possa ter o Mundial? Você acha que vai ser possível? Sabe que vários cientistas fizeram milhões de hipóteses e nenhuma o Palmeiras tem Mundial. Como o Klein é um fracassado, né? Eu gosto desse assunto que mostra como o Klein é um fracassado. Vamos ver aqui, ó, aquele famoso robô da Boston Dynamics. Cadê? Alguns deles. Tá aí, é um super cachorro, né, cara? Ele parece meio um dinossauro, né? Com esse pescoço. Ele é meio assustador, né? Porque parece ele... Eu ia dizer, ele é muito assustador. Tem até um episódio que você deve ter visto tem um episódio do Black Mirror, que tem um super robô desse. É exatamente que isso. Você fala, isso aí é invencível, mano. E quando a gente vê esse tipo de coisa, a nossa primeira reação é ficar com frio na barriga, né? Ficar com medo. Nossa, um vai abrir a porta e vai vir a manada tomar conta. É um escorpião, bicho. Quem que aguenta isso aí? Mas, assim, hoje em dia, esses robôs, eles têm inteligências artificiais ainda muito rudimentares. Eles não têm... A capacidade humana, né, se chama AGI, que é a capacidade de pensar como o ser humano pensa, a gente está muito distante ainda. Muito, muito, muito mesmo. A gente consegue fazer o que se chama narrow, né, que é, assim, um robô que só joga xadrez, um robô que só faz perguntas no telefone, um robô que só... enfim, interpreta determinada coisa, mas a inteligência humana em todas as suas qualidades ainda está muito longe. Boa, ainda bem que eles não entendem direito, porque é o que os caras ficam fazendo com ele, ó. Olha aí, bicho, pô, dá dó. Cara, o dia que esses robôs evoluírem e ver um vídeo desse, pô, vai ser uma revolta, cara. A gente quando mostra em aula... Porra, velho, olha isso aí, velho. Pô, que dó do robô, bicho. A gente, quando mostra isso em aula, eu sempre digo assim, se um dia eles acordarem, o primeiro a ser buscado vai ser aquele cara ali, Vai ser aquele ali, velho. Aquele ali tá ferrado. Que loucura, cara. E tem uma coisa engraçada, porque aquele robô cai de cara no chão e a gente sente dor. É? Mas é um robô. Então por que, né? A gente tem uma empatia por causa da fisionomia, né, antropomórfica, assim. Pra mim, isso você só pode fazer se for outro ser humano e torcer pra um time diferente do seu. Um robô nunca, jamais, imagina. Você tem um chip na mão? Tem um chip na mão, tem um chip aqui, cara. Cadê? É aqui, ó, dá pra ver, é tipo um grão de arroz, assim. Tá aqui? Tá aqui. Aí esse chip é um... Peraí, vira aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, dá pra ver direitinho. Ali, ó. O Diguinho também estava com os chips lá no camarim, ele estava com... Não, mas aquele era batata chips. Peraí, deixa eu mostrar aqui, ó. Peraí, Ali, ó.
Abre um pouco a câmera. Abre um pouco. Não, mais. Abre mais. Abre mais. Vocês são se fuder. Aí, ó. Não, só queria fazer isso. Vai, pode mostrar agora. Gente, que brincadeira maravilhosa. É um chip de RFD, é um chip que bastante gente tem que Tá trabalha aqui. com tecnologia ali, ó, tá vendo? Pra que Ali. serve? Ele guarda informações, ele guarda uma quantidade pequena de informações. No meu caso, eu fiz um experimento. Por quê? Tem um Opa. pequeno relevo aqui, ó, só pra gente ver. Aqui, Aqui, ó. aqui. Não, aqui dá pra ver o relevo, ó. Ó lá. Tá vendo? Não, tem um relevinho É aqui, aqui. ó. Aqui, Exatamente aqui, ó. Isso, tá vendo? Ah, viram? E no meu caso eu fiz um experimento, e esse experimento foi bem legal, porque em 2012 eu escaneei o meu DNA. E aí naquela época, a empresa que escaneava o DNA, ela dizia quais eram as doenças que você tinha mais chance de desenvolver ao longo da vida. Então dizia lá, Alzheimer, eu tenho uma chance baixa. Ataque do coração, baixa. Mas, por exemplo, diabetes 2, eu tenho uma chance alta. Então, eu mudei a minha alimentação por causa disso. Não, isso existe, é um teste até barato, custa barato, né, dentro. Mas não é ruim se for Alzheimer, você vai fazer o quê? Eu prefiro saber antes e lidar com isso do que saber depois. Cada pessoa tem Até a sua porque quando perspectiva. Alzheimer chegar, você Você não vai lembrar de... né? Mas e aí eu joguei parte dessa informação aqui, porque nesse exame também diz quais os medicamentos que melhor reagem. Então vamos supor que eu sofra um acidente hipotético. Chego numa emergência. Com um equipamento muito simples, eles podem ler, descobrir qual medicamento funcionaria melhor nesse caso. E por causa disso, um hospital da nossa cidade, né, eu sou lá de Porto Alegre, ficou sabendo desse experimento, nos convidou para conversar, para mudar o protocolo de atendimento. Então, eu me lembro que quando eu postei sobre isso, eu disse, olha, eu acho que os hospitais, o hospital não está pronto ainda para o paciente do futuro. E eles disseram, não, a gente quer ser o hospital do futuro, a gente quer estar pronto para pessoas como você. Dessa forma que eu acho que os futuristas e as pessoas que trabalham com tecnologia ajudam a sociedade. A gente, às vezes, faz experimentos que as pessoas nem sabem, mas talvez você ou alguém da sua família vai... se tratar lá no futuro com um protocolo de atendimento melhor do que tem hoje por causa de alguma pessoa que estava fazendo um experimento como esse. Muito bem. Olha, Tiago, como é que o pessoal faz para entrar em contato com você e aprender mais sobre o futurismo? Legal. A nossa empresa, né, tem um site que é aeroli.to, fica aerolito, então não tem com, não tem BR. E o meu e-mail, para quem quiser entrar em contato, eu tento responder todas as mensagens. A Mariana ali é meu braço direito e esquerdo nas respostas dessas mensagens, é thiago@aeroli.to. Então, eu fico à disposição para quem quiser conversar mais sobre o futuro, até porque eu não sou profeta, eu não sei qual vai ser o futuro. Eu tento ajudar o diálogo a ficar mais bem fundamentado. E você pesquisa as tendências e tudo mais, não é? Isso Tá aí. aqui, Thiago Matos, vai lá e faz. O livro é sobre o quê? É sobre futuro do trabalho, empreendedorismo digital, empresas pós-internet. Esse foi um livro que eu fiz junto com a Belas Letras, agradeço aí todo o projeto lá do Gustavo. E ele conta um pouquinho de futurismo mais no final, né? É um livro que fala um pouco de futuro do trabalho e futurismo, novas tecnologias, vem mais pro final. Foi um prazer, Obrigado, muito obrigado, cara. Valeu. valeu. Quem quer entrar agora?